Quem trabalha na Coprel sabe que a gente usa vários termos derivados da palavra Coprel. Copreliar, copreliando e entre outras que você vai descobrir conosco hoje nessa gravação de mais um episódio do podcast, porque hoje eu estou copreliando, dividindo o espaço aqui com as minhas colegas, a Eugênia. Tudo bem, Eugênia? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Larissa? Tudo bom, meninas? E a Larissa também. Na verdade, aqui na Coprel a gente divide tudo, né? Divide as atividades, divide a questão de fazer o programa da rádio, divide também o podcast. Mas, então, eu sou responsável hoje por conduzir este nosso episódio, mas quem conduz geralmente é a Eugênia. E eu queria que tu começasse dizendo para nós, Eugênia, conta aí para nós quantas palavras derivadas do Coprel a gente tem hoje na cooperativa. Então, assim que eu cheguei aqui na Coprel, tenho essa lembrança muito viva de ler o site. É uma das primeiras orientações que a gente recebe para a gente se contextualizar sobre o contexto realmente da cooperativa e o que a gente denomina determinadas atividades ou determinadas pessoas de acordo com a sua função. Então, aqui nós temos 12 palavras que fazem parte do nosso dicionário copreliano e hoje a gente selecionou algumas que são mais comuns ou são mais realmente particulares aqui da Coprel, que geralmente as outras pessoas nos perguntam o que significa isso, né? Então a gente achou muito legal gravar um podcast sobre isso para também aproximar um pouco mais as pessoas de como que a gente chama aqui, porque é muito comum nos eventos, a gente denomina eventos com copreliano, copreliana ou chama o nosso associado de determinado jeito. Então são 12 palavras aí que nos falam mais sobre o significado da nossa cooperativa e como que a gente entende determinadas funções. Larissa, hoje a gente está aqui copreliando. Vou copreliar é uma, copreliando é outra, mas agora a gente está copreliando aqui nesse podcast. Tu dá uma dica para nós aí do que é o copreliando? O copreliando é tu fazer parte realmente da Coprel, é tu poder ajudar nos afazeres. Então hoje a gente está copreliando, hoje a gente está fazendo algo para nossa cooperativa. Então é quando um grupo de coprelianos se junta para fazer determinado evento, determinada ação. Então a gente está copreliando hoje aqui no podcast e a gente vai copreliar o tempo inteiro aqui na nossa cooperativa. Acho que a gente pode mencionar que o copreliando é estar em atividade na Coprel, independente de onde que a gente esteja envolvido, estamos copreliando. Então, acho que essa ideia de movimento também, né? Assim como é a palavra copreliar. O copreliar virou verbo, né? E todo verbo indica uma ação. Então, a gente até teve um projeto copreliar há uns anos atrás, acredito que foi lá em 2012, que a gente inventou esse programa copreliar, que era o que nós, colaboradores da Coprel, precisávamos fazer para ter a questão da empatia, do jeito Coprel de ser. Então foi feito um treinamento para a gente aprender a copreliar. E até hoje isso ficou, porque é uma identidade que a Coprel tem. Começando pela questão do cooperante, que a gente fala muito. As outras cooperativas falam em cooperando, cooperado, falam também associado. E nós da Coprel, a partir de uma reunião do planejamento estratégico, a gente definiu que o cooperante devia ser mais aquela pessoa ativa dentro da cooperativa, não só o associado que recebe a energia elétrica ou que recebe a internet, mas que realmente ele tem o papel de dono e de cliente da cooperativa, aquele papel de realmente fazer parte. E como a gente vê isso, né, gurias, quando a gente vai no interior e ele fala, eu sou cooperante da Coprel, eles não falam mais que são associados. Eles têm esse pertencimento, né? Então é muito difícil até tu falar o associado, ele é associado da Coprel. Não, ele é o cooperante, eu sou o cooperante da Coprel. Eu acho que além de ele se sentir pertencente, ele tem uma parte disso aqui, ele se sente útil, porque mesmo longe, ele sabe que um pedacinho da Coprel é dele. Então, ele está cooperando também para que isso aqui cresça. E realmente ele mostra isso, essa forma de cooperação, quando ele participa ativamente das assembleias, ele participa das reuniões do nosso conselho, ele participa dos eventos que a Coprel tem nos municípios. Então, ele realmente veste a camiseta e o cooperante é aquele que defende a sua instituição. Porque muito mais do que você receber um serviço, se você se posiciona a favor
de quem você está recebendo o serviço é diferente. Então, o cooperante realmente, ele defende a cooperativa, ele traz questões, às vezes, que precisam ser resolvidas na comunidade, na liderança. Ele não procura só uma pessoa lá da comunidade, vou procurar talvez o conselheiro para que o conselheiro me ajude a resolver tal questão. Não, ele liga para a Coprel, ele procura a pessoa de maior contato, ele explica a situação para realmente ele querer resolver, porque ele sabe que se ele tiver um problema, o vizinho tiver um problema, o problema é dele também, não é só da cooperativa. Então, é uma sensação de pertencimento muito grande, não só nossa, dos colaboradores, mas também dos nossos cooperantes, né, que também usam essa palavra e fazem com que essa palavra realmente seja uma ação dentro da cooperativa. E é legal, Raquel, a gente tem cooperantes coprelianos também. Então, esses dias, até uma das colaboradoras, uma das coprelianas disse, agora eu sou cooperante, além de copreliana, eu sou cooperante. Então, isso é muito legal, que as pessoas gostam de ser chamadas de cooperantes também. E o cooperante também é um termo que a gente explica no Coprel na escola para as crianças, né? Porque geralmente eles entendem que eles têm energia da Coprel, que eles têm internet da Coprel, utilizam os nossos serviços, mas não se entendem como cooperantes ainda, né? Então a gente também busca explicar esse termo para eles. E eu acho que para nós também, meninas, como parte da comunicação, também é uma boa métrica, digamos, para nós, né? De que a comunicação ao longo desses anos, Raquel, também funcionou muito, né? Porque só do cooperante, que é o nosso associado, lá no município distante, se entender como cooperante, e se a gente vai fazer uma entrevista com ele, ele mencionar que ele é cooperante e não associado, a gente entende que tudo que foi feito a partir daquele momento que vocês decidiram em planejamento estratégico funcionou. Então, quando tem uma assembleia, quando tem um evento no município, a gente sempre busca enfatizar essas palavras, seja em um brinde, seja em uma carta do presidente, sempre olá cooperante, bom dia cooperante, né? Os nossos outdoors também, que a gente usa para as pessoas chegarem e já verem alguma imagem. Então, todo esse material já conta com esse termo, o que facilitou ao longo dos anos que isso já ficasse intrínseco às pessoas, né? Já faz parte do ser Coprel, né? E a palavra cooperante, ela é tão forte que ela não é só individual. A gente tem o cooperante, mas a gente também tem a família cooperante. Então, a palavra realmente ela é muito forte porque simboliza não só o indivíduo, mas a união, que é realmente o que a nossa cooperativa quer que aconteça, né? Aliás, todas as cooperativas querem a união e nasceram dessa base. Mas tem uma outra palavra também que a gente usa há tanto tempo e a gente pode explicar o significado, que é o Discoprel. E eu não sei, guria, se você sabe, mas assim, o Discoprel vem da palavra discar. E hoje, se tu vai lá com uma criança, ela nem vai saber que uma vez se discava para ligar para as pessoas. Então, essa marca ficou tão forte lá quando tinha a questão dos telefones com fio, que a gente pegava e a gente discava. Não sei se você que está escutando, se você tiver mais de 20 anos, 30 anos, você vai saber do que a gente tá falando, né? Tinha o telefone lá com fio e a gente pegava o dedo, colocava num buraquinho ali e discava para Coprel, para falar, inclusive número por número, né? Então, tu tinha que completar toda a volta para um número, completar toda a volta para outro número. Então, se você não conhece, eu acho que você dá um Google aí, pesquisa, porque realmente a gente viveu essa fase do discar. Então, o Discoprel surgiu aí, você discar para falar com a Coprel. E como esse significado ficou, não valeu a pena, e também a gente não quis mudar toda uma identidade de escrever Teclicoprel ou só atendimento da Coprel, porque os nossos cooperantes também hoje usam, eu vou ligar para o Discoprel, eu vou entrar em contato com o Discoprel. Então foi mais uma palavra aí criada pela nossa cooperativa, que hoje representa um dos serviços que mais são utilizados na cooperativa, com vários indicadores, e a gente tem muitos relatos, inclusive com pesquisas de satisfação, falando da maneira, da forma que a Coprel usa esse canal realmente de forma efetiva, de forma que funcione e de forma resoluta, que aliás, resolutividade não deriva da palavra Coprel, mas é uma outra palavra que a gente usa bastante para mostrar o que, Larissa? Não, e também comentar um pouquinho do Discoprel, a gente até poderia usar o call center, né? Que várias outras empresas e até acredito que cooperativas que tenham, seja de infraestrutura ou telecomunicações, que venha a ter, podem utilizar o call center, mas é muito complicado para o nosso cooperante dizer call center, como é que vai escrever, como é que vai falar, eu vou falar certo? Também, né? Então
deixar que a pessoa consiga falar o discoprel, que seja algo que remeta a coprel, já é muito legal. E essa criação veio muito a calhar, assim, eu acho que foi quem criou muito bem, não sabia que ia fazer o sucesso que fez dentro da cooperativa. E da resolutividade, quando tu liga ali pro discoprel, a gente tem a missão de resolver o teu problema, que tu ligou porque tu tem alguma coisa para falar. Então, tu tem alguma coisa talvez para reclamar ou também para elogiar, mas muitas vezes as pessoas ligam para saber o porquê que tá sem a energia, porquê que tem um desligamento programado. Então, tu tem a missão de resolver. Então, a resolutividade e também disso é empatia, né, Raquel? Porque tu tem que ter empatia para resolver o problema daquela pessoa, entender o que ela tá falando e resolver o problema dela. Inclusive, por muito tempo a gente usou o slogan Discoprel. Você liga, a Coprel atende e resolve. E dentro dessa resolução é com agilidade e com resolutividade. Agilidade não no sentido de rapidez. Agilidade no sentido de você ser o mais ágil possível, mas sempre prestando atenção na segurança dos colaboradores, do nosso cooperante, levando em consideração vários treinamentos, várias capacitações que são feitas para atender com essa agilidade dentro dos parâmetros de segurança. Eu acho que a resolutividade, ela é uma palavra muito importante para nós, porque quem entende esse ser coprel e quem leva a sério isso já entende o papel da resolutividade no seu dia a dia, que é a gente buscar otimizar as coisas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ser resoluto, saber que mesmo que a gente está responsável por determinada área, sempre a gente bate nessa tecla, né? Mesmo que a gente responda por determinada área ou determinado processo, ser resoluto também é entender do todo para conseguir ajudar aquele cooperante, aquele cliente. Então, realmente, resolutividade, tu consegue melhorar muitas coisas na tua vida se tu leva isso a sério realmente, né? Então, é um valor realmente, não só uma palavra que faz parte do nosso dicionário, mas é um valor pra gente otimizar o nosso trabalho, buscar ser ágil, né? E realmente ficou como uma característica do Discoprel por ser esse primeiro contato do cooperante com a cooperativa. Nos momentos que ele precisa, ele vai ligar ali. Então, se aquele atendente do Discoprel é resoluto, ele vai otimizar muito o tempo daquela ligação, vai otimizar muito o tempo daquele atendimento, vai saber conduzir esse cooperante para a melhor solução. Então, realmente, a resolutividade é um jeito de ser, muito além do que uma palavra, é uma expressão que a gente realmente gosta de levar a sério e, inclusive, tomando a liberdade aqui, Raquel, isso nos conduz para uma outra palavra que também faz parte dos nossos personagens, porque eu lembro muito quando eu entrei aqui na Coprel em 2022, a Coprelita tinha recém sido criada ali, né? O Coprelito é mais antigo, mas uma das principais características da Coprelita, e eu lembro disso porque eu escrevi um texto antes de ser contratada, que ali avaliariam a escrita, né? Que ela nasceu para ser uma mulher resoluta, para representar as cooperantes, as colaboradoras, né? Então, ser resoluta também é uma característica dessa personagem, desse mascote, que é tão importante para nós. E que também veio para representar essa força feminina e o quanto a gente consegue liderar, sermos ótimas realmente em otimizar as coisas, em ser rápidas, em conseguir resolver problemas. Então ela tem essa personalidade resoluta, né? Uma mulher resolvida. Acho que ela veio também para cumprir esse papel, né, Raquel? De novo, somando as questões, o Coprelito, ele sempre foi aquela figura mais técnica da cooperativa, porque ele sempre usou o uniforme, o capacete, representando bem os nossos eletricistas, nossos eleituristas, eles representam também os técnicos da telecom. Então, ele sempre teve essa imagem muito de resolver problemas, de estar à disposição para resolver problemas. E a Coprelita veio para somar isso. A Coprelita também resolve problemas, os dois cumprem com o mesmo papel, mas a Coprelita vem para representar nós mulheres, porque agora que a gente está começando a ter representatividade com os mascotes também na forma masculina. Eu sempre lembro da Oktoberfest. A Oktoberfest a vida inteira teve o casal, né? Mas o Coprelita e a Coprelita, eles não são casal, eles são colegas de trabalho, mas a Coprelita representa mais aquele afeto, aquela questão de você perceber o problema, de estar junto, de você ter aquele carinho para ensinar, para dialogar. Então a Coprelita seria a figura mais emocional e
e o coprelito seria aquele mais técnico, né, para resolver as coisas. Mas eles com certeza eles representam a Coprel, representam todos os nossos cooperantes, enfim. E como as crianças gostam, vocês que vão nos eventos, né, que estão conduzindo aí o Coprel na escola, a gente vê que realmente são personagens que realmente representam a vida da Coprel. Eles pegam o coração das pessoas, né? Tanto quando alguém acaba ganhando um deles no sorteio que a gente faz, ou quando pode dar um abraço, pode tirar uma foto. Eles representam uma aproximação com a nossa cooperativa que realmente acho que pega no emocional, assim, das pessoas para ter um carinho por aquele personagem e também porque eles acabam se referindo, por exemplo, não foi uma nem duas vezes que eu já escutei de cooperantes falando que, eu liguei e rapidamente já veio os coprelitos ali para trabalhar na rede elétrica. Então, eles também se referem ao próprio eletricista como coprelito. E por exemplo, em outros lugares que a gente vai agora pensando em exemplos, por chamarem a gente que trabalha na Coprel, já chama a gente, as coprelitas estão vindo aí. Então, realmente, as pessoas pegaram muito essas expressões. E quando vêm os mascotes também, tem todo aquele carinho, aquela aproximação, a vontade de conversar, de estar perto. A gente conseguiu criar isso e eu acho muito incrível, assim, né? Permear entre os públicos. Um adulto gosta muito dos coprelitos e uma criança também. E nas últimas reuniões que a gente fez, e também fizemos do Coprel na escola, os coprelitos, os mascotes, o coprelito e a coprelita, deram autógrafos para as crianças. Eles faziam fila. Então, alguns choravam porque não ganhavam mascote de pelúcia. Mas, meu Deus, só um pouquinho, a tia vai te ajudar. Tu não tem como dar o mascote ali em pelúcia, mas um autógrafo serve. Serve. Então, uma foto serve. Então, vamos lá. E também a gente vê nas reuniões que a gente faz aqui na Coprel, porque hoje em dia eles não vão mais nas reuniões nos municípios, né, por conta da logística, mas quando tem algum evento na cooperativa, eles sempre estão presentes e o abraço que eles dão, eu vou tirar uma foto com vocês, o carinho que as pessoas, que os cooperantes, não só as crianças, mas que os adultos têm por eles, é muito bonito de ver e como eles ganharam o coração das pessoas, né? Eu não sei se quem está nos assistindo sabe, não sei se vocês sabem também, gurias, é que o nosso informativo da rádio, que já existe quase ao mesmo tempo que a Coprel existe, ele se chamava Coprelito. Então, ainda hoje eu ouço muitas pessoas dizendo, eu te ouvi no coprelito hoje de manhã. Então, são palavras que, claro, a gente foi mudando conforme o tempo até para aperfeiçoar. Hoje ele é informativo Coprel, o nosso jornal também é informativo Coprel, mas ele foi chamado de coprelito também por muito tempo. Então, são coisas que a gente vai mudando, mas que são marcas tão fortes que permanecem, né, na cabeça das pessoas. A gente também tem o nosso informativo interno, que ele se chama Copreliano. Então, a gente deriva muitas, como a Eugênia falou antes, muitas palavras no nosso dia a dia, elas derivam desse dicionário copreliano. Eu acho muito interessante como a gente acaba denominando atividades dentro da cooperativa como copreliano ou copreliana. Por exemplo, reunião copreliana, evento copreliano, outros tipos de atividades, mas também as pessoas. Nós sabemos que somos coprelianas, assim como os rapazes são os coprelianos, e assim a gente acaba sendo conhecido nos lugares, né? Então, seja numa assembleia que está todo mundo ali trabalhando, a gente acaba falando, não, quem está trabalhando aqui são só coprelianos, né? Então, a gente denomina as atividades e também as pessoas como copreliano, e acho que isso também é um jeito de ser, né? Todo mundo, quando acaba completando alguns meses de Coprel, ou vários anos, ou décadas de Coprel, fala, estou copreliando há tantos anos, ou sou copreliana há tantos anos também. Aliás, tem alguém que esse mês de abril, agora próximo, completa anos que está copreliano na Coprel, dona Eugênia. 4 anos, dia 19 de abril. 19 de abril de 2022, nunca vou me esquecer, meus pais me trouxeram para Ibirubá e eu não imaginava tudo que ia acontecer a partir dessa decisão, assim, também. Então, realmente, 4 anos. E voa muito, meu Deus. Eu vi nas minhas redes sociais que eu completei 3 anos nessa mesma época, no ano passado, e parece tão recente. E agora já vão ser 4 anos. A Larissa também, né? 4 anos. Sim, dia 6 de junho de 2022. Uns bebês. Você, Raquel, copreliando há quanto tempo? Eu estou copreliando no dia 10 de outubro, vai fazer 26 anos
que eu estou copreliando. E o mais engraçado é que eu também fiz 26 anos nesse ano, então eu sempre acabo olhando pra Raquel e percebo, meu Deus, quando eu tava aprendendo a andar e falar, a Raquel já tava aqui. Então isso é muito engraçado, ela é minha chefe e o tempo que eu tenho de vida, ela tem só de Coprel. Então eu acho isso muito legal de contar. Isso que é legal, essa diversificação que a gente procura ter, inclusive nos conselhos, da questão desse equilíbrio, né, das pessoas mais velhas com a geração mais nova, porque eu tenho algumas ideias já enraizadas dentro de mim e vocês vêm com ideias diferentes. E esse complemento é tão legal porque eu aprendo tanto com as meninas e o trabalho fica mais leve, a gente consegue ter novas ideias. Então é isso. Quem sabe agora a gente não consegue criar uma outra palavra para o dicionário. Então você que ouviu até agora o nosso podcast, o nosso Coprelcast, também é uma outra palavra que deriva da Coprel, a gente queria deixar um desafio. Você aí que está nos escutando, tem alguma outra palavra para sugerir para o nosso dicionário copreliano? Coloque nos comentários no YouTube, no Instagram, Facebook, se você consegue criar mais uma palavra derivada de Coprel, para a gente poder aí usar nos nossos materiais, nas nossas redes, por que não? E a gente vai dizer que foi sua autoria. Então capriche aí nas ideias. O que vocês acham, guria? Lançado o desafio? Acho um ótimo desafio, porque realmente, se a gente chama as pessoas, os nossos associados de cooperante, é porque eles cooperam frequentemente, né? Cooperam com as ideias, cooperam com a construção da cooperativa, com o desenvolvimento. Então, a gente vai adorar ter mais uma palavra no nosso dicionário e colocar a autoria dessa pessoa aí que ajudou a pensar nessa palavra. Meninas coprelianas, acho que cumprimos com o nosso papel no podcast de hoje. Conseguimos passar um pouquinho o gostinho das palavras coprelianas. Foi uma aula. Eu acho que se tu escutou isso aqui, tu tem que saber. Se tu é copreliano, tu tem que saber isso aqui também. Então, se tu pretende ser copreliano também, tem que saber. Entra aqui, faz que nem eu, Eugênia. Raquel, no dia que a gente entrou na comunicação, dá uma olhadinha lá no site, vai no dicionário copreliano e a gente cumpriu o papel. Então é isso, pessoal. Hashtag fica a dica de você aprender todo o dicionário copreliano e contar para nós uma palavra. Foi muito legal dividir, estar copreliando neste episódio com vocês, gurias. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Larissa. E a gente conta com você aí para dar mais dicas de palavras para nós. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.